Boa noite, queridos amigos da Rádio Fraternal. É com muito prazer que estamos aqui, nesta quarta-feira, mais uma vez reunidos para realizar o Evangelho no Lar desta semana. A condução do Evangelho hoje será feita por mim, Ivan, a leitura pelo Daniel, aqui ao meu lado direito, a prece inicial pela Patrícia, meu lado esquerdo, as vibrações pela Andréia, logo ao lado da Patrícia, e a prece final pelo Paulo, logo aqui, depois do Daniel, do meu lado direito. E contamos também com a presença das crianças que estão sempre conosco, alegrando nossas noites. Queria salientar mais uma vez a importância da realização do Evangelho em nosso lar, pois assim trazemos Jesus mais próximos de nós e de nossa casa. Toda a equipe do Evangelho, quando solicitada no nosso lar pela feitura do Evangelho no lar, ela está presente, fortalecendo, fortificando, nos orientando em tudo aquilo que é possível, dependendo, claro, da realização do Evangelho. O texto do dia hoje vai ser Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, instrução dos Espíritos. Tá? Então, nós vamos agora para a prece inicial, que é feita pela Patrícia, iniciando assim os nossos trabalhos de hoje. Então vamos, unidos nessas vibrações tão amorosas deste Evangelho, que possamos, através do envolvimento com os mensageiros queridos, aprender um pouco mais sobre as lições de Jesus. Que esta luz que aqui nos envolva todo o nosso lar, envolvendo também todos os nossos entes queridos, envolvendo os lares vizinhos. Que esta luz possa envolver a todos nós, nos dando entendimento, nos auxiliando a nutrir a nossa fé, a nossa esperança. Agradecemos por aqui estarmos, agradecemos por esta oportunidade de aprender. E com a oração de São Francisco, nós iniciamos o Evangelho da noite de hoje. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Passamos então agora para a leitura, que é feita pelo Daniel. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Instrução dos Espíritos, item 1, fé, mãe da esperança e da caridade. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Item 11. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor, porque
se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que vos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abafá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sob alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-las aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Bom, mais uma vez falamos aqui sobre fé. A fé, ela tem que ser vivida, né? A fé, ela tem que ser constante. No meu entendimento, a fé tem que estar conosco todos os dias em nossas vidas. A gente tem que praticar a fé, como diz aqui, de acordo com as nossas ações, com as nossas condições. Enfim, fazer com que ela apareça, não só para nós, mas para os outros, para que possamos ser exemplos. A fé, ela nos guia, nos orienta, para que possamos fazer as coisas de acordo com aquilo que temos no coração. Então, sempre que você tiver uma dúvida ou tiver alguma necessidade especial, a fé, ela nos conduz sempre a ter esperanças, né? E com a esperança a gente acaba resolvendo esses problemas que porventura aparecem. Isso é a fé, nos auxiliando, nos guiando e nos propiciando, na verdade, tudo aquilo que nós buscamos. Quando nós temos fé naquilo que buscamos e acreditamos, ela um dia acontece. Esse é o meu entendimento dessa lição e eu abro para quem mais quiser fazer algum comentário. Eu acredito que a fé é a certeza, né? Vai muito além do só acreditar. Quando a gente só acredita, a gente não pode dizer que a gente tem fé. Eu penso que a fé é saber. É aquela força que, mesmo quando tudo diz não, a gente está dizendo sim. Porque a fé é, como diz, né, no título do capítulo, a fé transporta montanhas, a fé faz milagres. Então, a confiança é essencial na nossa vida. Ninguém faz nada se não tiver fé. Então, ela é algo que a gente também não consegue prescrever, né? Fé é desenvolvimento pessoal. Eu não ensino ninguém a ter fé. A fé é algo que a gente desenvolve no nosso interior. Quando a gente se propõe a, de fato, confiar, como ele diz aqui, em Deus, porque não basta só conhecer, é preciso saber, é preciso ter Deus em si. E ele nos diz aqui também da fé produtiva, a fé que oferece obras, né? Então, a gente precisa desenvolver esta fé em nós e trabalhar isso no nosso exterior. E
E ter fé é algo que a gente precisa cultivar mesmo, porque, como eu disse, se não for a fé, o que seria? Se não fosse a fé, o que seria de nós, né? Então, conhecer Deus, acreditar em Deus, trabalhar em nosso benefício e em benefício do nosso próximo é algo essencial na nossa vida. E como também nos diz aqui no título, ela é a mãe da esperança e da caridade. Então, fé é tudo, né? Fé é absolutamente tudo. Eu acredito, como a Patrícia disse muito bem, a fé é algo nosso, mas de comprometimento. Como ela disse também, é muito mais do que o simples acreditar. É um comprometimento que eu tenho com Deus. É a minha relação entre eu e Deus. E disso, quem tem que trabalhar essa fé sou eu. Como ele diz muito bem aqui, a fé, inspiração de Deus. Inspiração de Deus para mim. Então, sem qualquer juízo de valor, mas eu jamais me permito pedir para que Deus aumente a minha fé. Porque isso seria para que eu pedisse a Deus para que Ele mostrasse mais ou me desse mais condições de eu me comprometer ou então acreditar nele, por tudo que Ele já me concede, por todas as condições que Ele me estabelece. Então eu já tenho esse compromisso com Ele. Então compete a mim agora trabalhar essa fé. E é dessa forma. É eu exercitando. É no momento das vicissitudes, como ele diz aqui. É no momento da dificuldade que eu vou buscar a fé. Essa fé que está dentro de mim. Que Deus me inspira. E quando eu não tenho essa fé, o meu mundo parece desabar. Por isso a gente fala, eu tenho esperança. Mas esperança alicerçada onde? Como ele diz aqui. Edificada onde está a minha esperança? Tem que estar alicerçada nessa fé. Ela tem que estar edificada nessa fé. Porque se ela estiver edificada nessa fé, onde eu me encontro com Deus, onde eu tenho essa certeza dessa aproximação entre eu e Deus, eu tenho essa fé fortalecida. Eu não tenho, os meus medos diminuem, a minha insegurança diminui e eu consigo ir adiante. É esse estabelecimento entre eu e a fé. Eu trabalhando para mim mesmo. E de que forma? Não sendo egoísta. Trabalhando pelo bem do próximo. Pelo meu próprio bem. A fé é esse alicerce da esperança. Quando nós dizemos esperança, muitas das vezes eu tenho esperança, mas num sentido de esperar simplesmente. E não, é esperança de esperançar. É de verbo esperançar. E esse verbo esperançar, saindo da língua portuguesa, mas entrando no lado religioso, ele está alicerçado na fé. Então, que cada um de nós trabalhe sempre essa fé, na certeza do amparo divino, que Deus a todo momento conversa conosco. Muitas das vezes, nós esperamos uma resposta grandiosa, porque virá de Deus, mas muitas das vezes, Deus nos mostra todas as respostas que precisamos de uma maneira muito simples, de uma maneira singela. Mas é aí, essa edificação minha, essa minha fé, que vai fazer com que eu interprete essas respostas. Então, nos comprometamos mais, permitamos essa fé ser trabalhada dentro de cada um de nós. E então, as vicissitudes, ou seja, as dificuldades, os momentos mais tenebrosos, poderão vir, mas o meu alicerce está muito bem edificado. É um tema que a gente tem que trabalhar todos os dias de nossa vida. Não há como não trabalhar esse tema fé. Na Epístola aos Romanos, Paulo diz uma frase bem pequenininha, né? Que o justo viverá pela fé. Ela é muito pequena, mas o conteúdo dela é muito grande. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos explica um pouquinho mais a respeito dessa frase que Paulo se dirigiu aos romanos, que o justo viverá pela fé. Emmanuel explica que essa fé ela não pode ser baseada em obras, como foi dito aqui, obras faraônicas, obras sem conteúdo, obras sem alicerce, obras sem colunas. Por quê? Porque são obras que o vento virá e simplesmente levará.
A fé que a gente fala seria o cimento, seria exatamente a ferragem, seria a cal. Aí você constrói uma fé muito mais rígida, uma fé realmente baseada em princípios. Ele também explica exatamente que, antes de mais nada, nós temos que ter na nossa fé a crença em Deus. Porque sem isso, não vale nada. Né? E ainda existem aqueles que ainda acreditam nessa fé sem essa base. Então, o que é a explicação ali sobre essa fé é que nós temos que ter, em todos os momentos da nossa vida, se sejam alegres, nos momentos atuais, a nossa fé ela tem que ser inabalável. Mas o que então eu posso entender uma fé que realmente eu possa entender que ela é inabalável? É aquela fé na crença exatamente desse Deus maior. Tudo que acontece que pode ser realmente ser entendido como passageiro são as situações da vida. E acontece com todos nós, acontece comigo, acontece com esse grupo e acontece com você também. Mas se eu tiver uma fé forte, baseada em princípios, eu consigo superar. Né? Então é isso que Emmanuel nos explica a respeito da fé. E a fé ela tem que ser baseada também em evidências. Né? Porque o que acontece? Né? Nós tínhamos uma fé, e aí a gente tem que remontar um pouquinho lá atrás, até a metade do século XIX, foram fé impostas. Né? Então as minhas crenças foram ditas por pessoas que achavam que aquilo era verdade. Mas com o advento da espiritualidade, com o advento do espiritismo, com as explicações de Allan Kardec e também dessa grande gama espiritual, eu comecei a compreender que fé é um pouco mais do que isso. Eu posso me considerar hoje que uma pessoa de fé é uma pessoa de bem? É relativo, né? Porque se a minha fé for baseada em obras sem alicerce, se a minha fé é baseada simplesmente porque eu vou a uma igreja, se a minha fé é simplesmente baseada porque eu vou num templo, se a minha fé é baseada simplesmente porque eu vou num centro espírita, ou se a minha fé é baseada porque eu vou numa rádio espírita, simplesmente não faz sentido. E aí nós vamos entrar num campo perigoso, né, que André Luiz nos relata, isso quando ele estava lá nas suas passagens lá pela espiritualidade, e ele encontra um local lá chamado Campo da Paz. E o instrutor que está com ele pede para que ele verifique aquele cenário. E ali se encontram mais de 2.000 espíritos que simplesmente estão imóveis ali, cadavéricos, inertes, sem nenhum movimento. E aí o questionamento de André Luiz sobre o que estava acontecendo. E aí o instrutor explica para ele. Foram pessoas que pregavam essa fé sem valor. Eram realmente pessoas que não admitiam essa fé verdadeira, essa fé constituída, primeiramente, de um Deus maior, de um Supremo maior, e que se baseavam em fés baseadas em obras, sem edificações. Então, chegará um momento em que desacordarão, irão acordar e terão que realmente prestar contas de tudo aquilo que foi feito. Então, é uma pergunta que a gente faz. Como é que anda a minha fé hoje? Ela é baseada na minha ajuda que eu dou para as pessoas, mas, no fundo, não tem exatamente amor? Eu simplesmente faço como obrigação? A minha fé é baseada exatamente porque eu venho numa rádio e venho falar para vocês e para todo mundo, mas eu não ouço o que eu estou falando? Então, eu posso me encaixar dentro desses espíritos, né, que eu estarei junto com eles na espiritualidade. A não ser que eu faça uma renovação da minha fé. Porque a fé verdadeira é um exercício do espírito, não é um exercício da matéria. A verdadeira fé é uma ginástica do espírito. Então, portanto, se eu não quiser realmente chegar do outro lado lá e ser um negacionista da fé e me encontrar inerte, sem movimento e com aparência cadavérica, que eu continue praticando essa minha fé que não tem exatamente nenhum sentido. É mais ou menos o que eu entendi. Boa noite. O que eu entendi hoje da lição é mais essa parte da fé raciocinada. Amai a Deus, mas sabei por que o amai. Acreditai em nós, mas sabeis por que o fazeis. E diz aqui também que a gente tem que ter uma fé que a gente
seja maior, que a nossa fé seja maior do que as zombarias dos incrédulos. Então, assim, a gente não é só não, né? Assim, é muito importante, vendo o amor, eu acho que tudo que foi dito aqui é muito importante. A fé é uma consequência do amor, é a mãe da esperança e da caridade, mas a gente tem que entender por que a gente acredita em Deus, e quanto mais a gente aprende a amar Deus, a olhar para Deus, a entender a espiritualidade, a entender as obras de Kardec, a nossa fé cada vez vai ficando mais forte. E aí não tem, assim, por mais, como a Patrícia disse, assim, pode todo mundo dizer que não é verdade, mas eu sei que é. Ela é inabalável porque eu sei os pontos que fazem com que eu acredite naquilo, porque Deus é importante, porque eu tenho a minha fé nele é grande, porque eu sei o motivo disso, né? São as obras, são o que acontece, são os efeitos de Deus, né? As obras e as realizações dele, o que a gente observa da vida. E a gente tem que ficar atento, porque a natureza é repleta de trabalhos de Deus, né? E a vida é repleta dos seus comunicados, né? Dos seus recados. E quanto mais atento a gente fica nessa parte, a nossa fé cada vez vai ficando mais forte. E, como foi dito também, como é um trabalho individual, cada vez a gente vai ficando mais forte, a nossa fé vai ficando mais fortalecida. Então, eu acho que é muito, para mim, assim, essa parte da fé raciocinada, apesar de trazer um lado racional, e aí a gente sempre vê que a espiritualidade, Deus é mais o nosso lado emocional, mas para mim isso faz todo sentido, porque é uma fé firme. Eu sei porque eu tenho aquilo. Por mais que as pessoas venham querer zombar das minhas crenças, do que eu estou dizendo, no meu interior isso não tem importância, porque eu sei, porque eu acredito, e eu sei o que significa para mim. É isso. Para mim, ter fé não é acreditar que Deus fará tudo aquilo que eu quero. É ter a completa certeza que Deus fará tudo aquilo que eu preciso, que vai me ajudar nas minhas necessidades físicas ou emocionais, vai me ajudar no que eu estou passando, emocionalmente ou fisicamente. Tipo, se eu peço para Deus para eu ganhar na loteria, muitas vezes isso não vai acontecer, porque eu não preciso disso. Eu posso estar precisando de dinheiro, mas Deus vai ajudar dando um emprego para você trabalhar e ser uma boa pessoa. E se você pede para Deus para Ele te ajudar para superar uma dor física ou emocional, Ele vai te ajudar, porque Ele sabe que isso você precisa muito. Então, para mim, é isso que é ter fé. Então agora vamos passar para as vibrações com a Andréia, seguindo aqui nosso roteiro do Evangelho. Agora vamos procurar ficar tranquilos, acalmar nossos pensamentos, mentalizar Jesus, nosso Mestre, que esteve entre nós, nos deixando exemplos de amor, de paz. E que esse amor e essa paz envolva cada um de nós. E o melhor que há em nós, nesse momento, vamos direcionar para todos aqueles que necessitam. Que a espiritualidade possa usar tudo o que há de bom e de verdadeiro, de alegria, de amor, de compaixão. Todos esses sentimentos tão belos que há dentro de cada um de nós, que a espiritualidade possa usá-los
e levar a cada um de que precisa. As pessoas que estão em situação de rua, ou aqueles que estão em presídios, aos hospitais, nos doentes, aos seus familiares com suas preocupações, às crianças que estão em orfanatos, aos idosos que estão em asilos, que cada um possa receber um pouco desse amor, um pouco dessa paz. Envolva, Mestre, cada uma dessas pessoas, cada um desses irmãos, na sua paz, que eles se sintam confortados, amados, lembrando que cada um de nós somos filhos de Deus e que cada um é amado por Ele. Que essas energias também possam ser levadas a todos os governantes, todos os líderes espirituais, todos os líderes, para que eles tenham sabedoria, Senhor, necessária para conduzir as pessoas que estão sob sua gestão, sob sua orientação, para que sempre conduzam à evolução, ao desenvolvimento, ao amor. E que o nosso planeta também seja envolvido em muita paz e muito amor, Senhor. Que possamos permitir que o seu amor toque a cada um de nós, trazendo à tona o que temos de melhor, e que isso seja utilizado para modificar o ambiente em que vivemos, as pessoas ao nosso redor se sintam envolvidas por esse amor, por nossa alegria, por nossas esperanças, pela nossa fé, que possa irradiar e envolver a tudo que está perto de nós, aos ambientes em que estamos. Que possa levar também as pessoas que sofrem, com as suas dores físicas ou morais, que todos possam receber, Senhor, e perceber o quanto são queridos, quanto são amados, que sempre podemos recomeçar. Deus sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar, de reaprender, de aprender a amar. Que o seu amor toque a cada um, querido Mestre, cada um de nós, para que possamos melhorar sempre e que possa levar a todo aquele que sofre, que todo aquele que tem dor, que tem tristeza, depressão, qualquer que seja o sofrimento, que eles recebam o seu amor, querido Mestre. Sintam-se envolvidos por ele, para que possam se reenergizar, que possam sentirem-se melhor. Que assim seja, querido Mestre. Vamos agora então à prece final, que será feita pelo Paulo. Te agradecemos, Pai, primeiramente, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos pelo teu Filho Jesus e agradecemos por este imenso plano espiritual que a todos nos acolhe. Obrigado pelo tema de hoje, Pai, e que essa fé que foi dita por todos nós hoje possam exatamente fortalecer as nossas mais nobres intenções espirituais. Que possamos, primeiramente, fazer as renovações necessárias em nós mesmos, para que depois essas renovações sejam percebidas por todos. Te agradecemos, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, como já foi dito, quando tantos não têm exatamente o que comemorar. Agradecemos, Pai, pela nossa saúde e que possamos utilizar essa saúde para a benfeitoria dos outros, nas verdadeiras obras cristãs, nos verdadeiros passos evangélicos que todos nós necessitamos nesse momento.
Sabemos, Pai, que a estrada é muito longa, é uma estrada de muitas curvas, mas entendemos que elas são necessárias para o nosso aprendizado e que essa fé fortaleça esses laços, que essa fé nos faça compreender que tudo isso é necessário para o nosso aprimoramento. Porque somos passageiros desse mundo, Pai. Somos passageiros viajando em uma nave com o destino certo, com o destino a Deus, independente de nossa raça, independente de nossa cor, independente de nossos credos. Todos viajamos exatamente para caminho de Deus. Obrigado por esta noite, Pai, e que possamos conviver exatamente com esses seus ensinamentos. Não só aqui, nesse canto, neste lar, nesta rádio, mas principalmente em nossos lares, onde ali estão exatamente os verdadeiros motivos da nossa passagem pela terra. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, e obrigado toda a espiritualidade. E assim seja, graças a Deus. Vou falar um pouco sobre o sorteio do livro que foi feito essa semana, mais um contemplado. E toda semana fazemos o sorteio de um Evangelho segundo o Espiritismo, onde todos podem participar, todos podem se inscrever na rádio, utilizando o nosso site, fraternal.net, e assim poder participar e ter o livro que nós utilizamos aqui às quartas-feiras para também fazer o seu Evangelho no lar, que mais uma vez a gente entende é muito importante. Tá? Gostaria também de deixar que estamos em todas as redes sociais. A Fraternal está presente em todas as redes e que acompanhem também a programação da rádio pelo site fraternal.net.br. Tá? Lá tem todos os trechos, todas as mensagens, músicas e toda a explicação também de como se fazer o Evangelho, tudo aquilo que nós conversamos aqui na rádio com vocês. Tá? Pedimos que divulguem, nos ajudem a divulgar esse trabalho, que é um trabalho feito com muito amor e com muita dedicação, para que cada vez mais seja propagada a palavra de Jesus. Tá? Então, agradeço a todos por mais essa noite, pela presença, por nos deixar entrar em seus lares e realizar junto com vocês o Evangelho. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus e uma boa semana a todos.